Olá pessoal, estamos aqui para a nossa nona aula da disciplina de Língua Portuguesa e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós começamos a trabalhar na aula anterior, os tipos de sujeito. Na aula passada nós começamos a trabalhar os tipos de sujeito. Vimos o sujeito composto, vimos o sujeito simples e vimos o sujeito oculto ou desinencial. Na aula de hoje nós vamos continuar com mais dois tipos de sujeito, que são o sujeito indeterminado e a oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Então vamos lá. Antes de nós começarmos a trabalhar com o conteúdo específico da aula de hoje, vamos relembrar um pouco, tá? Na aula passada, nós vimos que, para nós encontrarmos o sujeito, nós sempre vamos ter que fazer qual pergunta? Nós sempre teremos que fazer a pergunta quem ao verbo, ou seja, quem cometeu a ação, tá? E estudamos também alguns tipos de sujeito. Um dos tipos de sujeito que nós estudamos foi o sujeito composto. E o que é o sujeito composto? O sujeito composto é aquele que tem dois ou mais núcleos. E esses núcleos são separados pela conjunção e. Vamos lá? Primeira frase. Gabi Martins e Thierry comemoram 5 meses de namoro. Como é que eu faço para encontrar o sujeito dessa frase? Eu vou ter que fazer a pergunta quem ao verbo, ou seja, quem comemora? Quem está comemorando 5 meses de namoro? Logo vem a resposta. Gabi Martins e Thierry. Então, Gabi Martins e Thierry é o sujeito. Percebam que esse sujeito tem dois núcleos, Gabi Martins e Thierry. Se ele tem dois ou mais núcleos, é porque é um sujeito composto. Vamos lá, próxima frase. Covaxin e Sputnik chegam ao Brasil. Como é que eu faço para encontrar o sujeito? Eu faço a pergunta quem? Quem chegou ao Brasil? Logo vem a resposta. Covaxin e Sputnik. Percebam que há dois núcleos que estão separados pela conjunção e. Primeiro núcleo e segundo núcleo. Se tem dois núcleos, é porque é um sujeito composto. Todas as vezes que o sujeito tiver dois ou mais núcleos, é um sujeito composto. Outro tipo de sujeito que nós estudamos na aula passada foi o sujeito simples. O sujeito simples é aquele que só possui um único núcleo. Eu coloquei 3 exemplos aqui para nós trabalharmos. Juliette curte dia de piscina. Quem curte dia de piscina? Juliette. Então, Juliette é o sujeito da frase. Percebam que é apenas um único núcleo. Se é apenas um único núcleo, o sujeito é simples. Vamos lá. 7 crianças são encontradas com fome. Quem foi encontrada? 7 crianças. 7 crianças é o sujeito da frase. Percebam que tem apenas um único núcleo. Então, se tem apenas um único núcleo, é um sujeito simples. Próxima frase. Polícia investiga caso de estupro coletivo. Quem investiga caso de estupro coletivo? Polícia. Polícia é o sujeito. Percebam que tem apenas um único núcleo. Se tem apenas um único núcleo, é um sujeito simples. Outro tipo de sujeito que nós estudamos na aula passada foi o sujeito oculto ou desinencial. Na aula passada, nós vimos que esse sujeito ele não vem escrito na frase. Por quê? Porque esse sujeito está escondido dentro do verbo. E para nós conseguirmos identificar quem é o sujeito, nós teremos que olhar para a terminação do verbo. Primeira frase. Fiquei bastante machucado. Percebam que não tem um sujeito escrito na frase, mas eu vou conseguir identificar o sujeito através do verbo. Se eu fosse colocar um pronome pessoal aqui, antes do verbo ficar, eu, tu, ele, nós, vós, eles, qual seria o pronome? Eu. Eu fiquei. O eu não está aqui, mas eu consigo identificar pela terminação do verbo. Então, o sujeito é oculto, eu. Segunda frase. Fui assaltado. Não tem nenhum sujeito na frase. Se eu fosse colocar um pronome aqui, antes desse verbo, qual seria? Eu, tu, ele, nós, vós ou ele? Seria o eu. Eu fui. Então, é um caso de sujeito oculto, eu.
O terceiro tipo de sujeito que nós trabalhamos na aula passada foi o sujeito oculto ou desinencial. E nós vimos na aula passada que o sujeito oculto, ele não aparece escrito na frase, mas nós conseguimos encontrar esse sujeito através do verbo. Ou seja, o sujeito oculto, ele está escondido dentro do verbo. Vamos lá. Primeiro exemplo. Fiquei bastante machucado. Percebam que antes do verbo ficar não tem nenhum sujeito. Se eu fosse encaixar um pronome aqui, qual seria? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Seria o eu. Eu fiquei. Percebam que o eu não aparece na frase, mas eu consigo identificá-lo através da terminação do verbo. Então, é um caso de sujeito oculto, eu. Segunda frase, fui assaltado. Tá? Percebam que antes do verbo não tem nenhuma palavra. Mas se eu fosse encaixar um pronome aqui, eu, tu, ele, nós, vós, eles, qual seria o pronome? Seria o eu. Eu fui. Então, percebam que o eu não aparece aqui na frase, não aparece escrito na frase, mas nós conseguimos identificá-lo através da terminação do verbo. Precisamos de remédios. Mais uma vez, se eu fosse encaixar um pronome pessoal aqui, eu, tu, ele, nós, vós, eles, qual seria o pronome? Seria o nós, ou seja, nós precisamos. Percebam que nessas frases, o sujeito ele não aparece escrito na frase, mas nós só conseguimos identificar o sujeito através da terminação do verbo. Esses foram alguns exemplos, foram alguns tipos de sujeito que nós estudamos na aula passada. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade a esses tipos de sujeito. O primeiro tipo de sujeito que nós vamos estudar hoje é o sujeito indeterminado. E o que é isso? O sujeito indeterminado é aquele que não aparece expresso, ou seja, ele não aparece escrito na frase. Alguém cometeu aquela ação, mas não é possível identificar quem fez aquela ação. Tá? Esse tipo de sujeito, ele acontece em dois casos. O primeiro caso em que ele acontece é na terceira pessoa do singular acompanhado do si. Ou seja, verbos na terceira pessoa do singular acompanhado do si. O que é que eu estou querendo dizer? Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele. Tá? Então, ó. Ele precisa, ele fala, ele vive, tá certo? Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? O verbo vai estar na terceira pessoa, acompanhado do si. Ou seja, precisa-se de funcionário, fala-se muito, vive-se bem neste bairro. Percebam que o verbo está na terceira pessoa do singular, tá? E acompanhado da partícula si. Precisa-se, fala-se, vive-se. Esse daí é um dos casos de sujeito indeterminado, ou seja, quando cometeram alguma ação, mas não é possível identificar. Quem está precisando de funcionário? Nós não podemos conseguir identificar. Quem está falando muito? Quem vive bem neste bairro? Nós não podemos dizer, tá? Percebam que alguém está cometendo ações, mas não é possível identificar quem. O segundo caso em que acontece o sujeito indeterminado são com verbos na terceira pessoa do plural, tá? É o que acontece nessas frases. Roubaram o banco, falaram muito alto, elevaram o preço da carne, conquistaram o campeonato. Quem roubou o banco? Alguém cometeu essa ação, mas ninguém pode dizer quem foi. Falaram muito alto. Alguém falou, mas nós não sabemos quem falou. Elevaram o preço da carne. Alguém elevou o preço da carne, mas nós não sabemos quem foi. Conquistaram o campeonato. Alguém conquistou, mas nós não sabemos quem foi. Então, isso é o sujeito indeterminado. Alguém faz uma ação, mas não é possível identificar quem cometeu essa ação. O sujeito indeterminado acontece com verbos na terceira pessoa do singular acompanhados do si, fala-se, vive-se, precisa-se, sabe-se, e com verbos na terceira pessoa do plural, roubaram, falaram, elevaram, conquistaram.
O próximo tipo de sujeito que nós vamos estudar hoje é a oração sem sujeito, ou o que alguns livros didáticos ou gramática chamam de oração inexistente. E o que é isso? Oração sem sujeito. É quando a frase ela não possui sujeito. E por quê? Porque ela acontece com verbos impessoais, ou seja, verbos que não possuem sujeito. E hoje nós vamos verificar quais são os principais casos em que acontecem a oração sem sujeito. O primeiro caso são com os verbos que mostram fenômenos da natureza, nevar, trovejar, relampejar. Todas as vezes que vocês se depararem com frases em que os verbos exprimem fenômenos da natureza, é um caso de oração sem sujeito. Por exemplo, choveu muito em Vitória de Santo Antão. Percebam que aqui não há sujeito. É porque o verbo ele exprime fenômeno da natureza. O dia amanheceu muito frio em Vitória. Percebam que o verbo ele está indicando um fenômeno da natureza, que é o fato de amanhecer. Então, esse é o primeiro caso, tá? Em que acontece a oração sem sujeito, quando o verbo exprime fenômeno da natureza. Chover, nevar, relampejar, trovejar, amanhecer, anoitecer, tá? O segundo caso de oração sem sujeito é com o verbo estar, ou na indicação de tempo, ou na indicação de fenômenos da natureza, tá? Mais uma vez aí, fenômenos da natureza. Hoje está chovendo muito. Percebam que nessa primeira frase, o verbo estar, ele está indicando um fenômeno da natureza, que é justamente o fato de chover. Então, também é um caso de oração sem sujeito. Ontem estava muito frio. Percebam que, mais uma vez, o verbo estar está indicando um fenômeno da natureza, tá? Que é a questão do clima, do tempo, tá? Então, também é um caso de oração sem sujeito. Está muito cedo. Percebam que nessa frase, está muito cedo, o verbo estar está indicando tempo, ou seja, cedo, logo de manhã cedo, tá? Então, nesse caso aqui também é um caso de oração sem sujeito. Quando o verbo estar indica fenômeno da natureza ou então tempo, é um dos casos de oração sem sujeito. Terceiro caso, verbo fazer na indicação de fenômenos da natureza e na indicação de tempo passado. Percebam nessa primeira frase, ó. Ontem fez 39 graus de temperatura. Percebam que o verbo fazer, nessa primeira frase, ele está indicando fenômeno da natureza, tá? Então, também é um dos exemplos de oração sem sujeito. Nessa segunda frase, faz 2 anos que parei de estudar. Nessa segunda frase, o verbo fazer, ele está indicando tempo passado, ou seja, tempo transcorrido, algo que já aconteceu. É outro caso de oração sem sujeito, quando o verbo fazer indica tempo passado, tempo transcorrido, tempo decorrido, é um caso de oração sem sujeito. Nessa terceira frase, a mesma coisa. Faz 10 anos que moramos na Europa. Faz, ou seja, passado. Tempo transcorrido, tempo decorrido. Então, quando o verbo fazer, ele indica fenômenos da natureza, ou então tempo passado ou tempo decorrido, algo que já aconteceu, também é outro caso de oração sem sujeito. Próximo caso, verbo haver na indicação de tempo passado. Todas as vezes que o verbo haver, ele indicar tempo passado, tempo transcorrido, algo que já aconteceu, também é um caso de oração sem sujeito. Vamos ver aqui nessa frase. Há 2 anos que terminei a faculdade. Percebam, tá aqui, ó, o verbo haver, no início da frase. Há 2 anos, ou seja, faz 2 anos que terminei a faculdade. É um caso em que o verbo haver está indicando tempo passado, tempo transcorrido. Consequentemente, é um caso de oração sem sujeito. Há 10 anos, meus pais moram na Espanha. Ou seja, faz 10 anos, ou seja, passado, tempo transcorrido.
Todas as vezes que o verbo haver ele indica tempo passado ou tempo transcorrido, também é um caso de oração sem sujeito. E o último caso em que acontece a oração sem sujeito é o verbo haver no sentido de existir. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Todas as vezes em que em uma frase você conseguir substituir o verbo haver pelo existir e a frase ficar com sentido, é um caso de verbo haver no sentido de existir. Vamos ver aqui nessas frases que eu coloquei. Há pessoas feridas no local do acidente. Se eu pronunciar essa frase novamente, substituindo por existir, percebam, existem pessoas feridas no local do acidente. A frase não fica com sentido? Fica. Por que que ela fica com sentido? É porque esse verbo haver é um verbo haver no sentido de existir, tá? Há muitas pessoas infectadas com o coronavírus, ou seja, existem muitas pessoas infectadas com o coronavírus. Então, esse verbo haver aqui, ó, é um verbo haver no sentido de existir. Próxima frase. Há muitas vagas disponíveis, ou seja, existem muitas vagas disponíveis, tá? Percebam que esse verbo haver aqui, ele pode ser substituído por existir. Então, quando o verbo haver ele pode ser substituído por existir, é porque esse verbo haver é um verbo haver no sentido de existir. E o verbo haver no sentido de existir é um dos casos de oração sem sujeito. Agora, eu coloquei uma atividade para nós realizarmos, tá? E essa atividade é para nós classificarmos os sujeitos, tá? Dessas frases, em sujeito simples, composto, oculto, indeterminado ou oração sem sujeito. Vamos lá? Letra A. Muitas mulheres sofrem com a violência doméstica. Percebam, nessa frase, muitas mulheres é o sujeito da frase, né? Quantos núcleos tem aqui? Tem apenas um único núcleo, muitas mulheres. Se tem apenas um único núcleo, é um sujeito simples. Vamos lá, letra B. Profissionais da saúde e profissionais da segurança estão lutando para salvar vidas. Percebam que nessa frase tem dois núcleos, profissionais da saúde e profissionais da segurança. Os dois núcleos são separados pela conjunção e. Quando o sujeito ele tem dois ou mais núcleos, dizemos que é um sujeito composto. Letra C. Gosto muito de pizza. Se eu fosse encaixar algum pronome pessoal, eu, tu, ele, nós, vós, eles, qual seria que eu encaixaria aqui antes do gosto? Seria o quê? Seria o eu, ou seja, eu gosto muito de pizza. Mas percebam que o eu não aparece aqui. Mas eu posso identificar quem é o sujeito através da terminação do verbo. Então, a letra C é um caso de sujeito oculto, ou seja, não aparece escrito na frase, mas eu posso identificá-lo pela terminação do verbo. Letra D. Fez muito calor ontem. Verbo fazer indicando o quê? Fenômeno da natureza. Quando o verbo fazer ele indica fenômeno da natureza ou tempo passado, tempo transcorrido, tempo decorrido, é um caso de oração sem sujeito. Letra E. Há 10 anos moramos em Vitória de Santo Antão. Há 10 anos, ou seja, faz 10 anos. Verbo haver indicando tempo passado, tempo transcorrido, tempo decorrido. Também é um caso de oração sem sujeito. Letra F. Está muito frio hoje. Verbo estar indicando o fenômeno da natureza. Quando o verbo estar indica fenômeno da natureza ou então tempo, também é um caso de oração sem sujeito. Letra G. Médicos e policiais estão trabalhando para salvar vidas. Médicos e policiais. Percebam que esse sujeito ele tem dois núcleos. Se o sujeito ele tem dois núcleos, é um caso de sujeito composto. Letra H. Choveu muito no mês passado.
Verbo chover, verbo que indica o quê? Indica fenômeno da natureza. Quando isso acontece em uma frase, é um caso de oração sem sujeito, tá? Letra I, amanheceu bastante frio. Verbo amanhecer, mais uma vez, verbo que indica fenômeno da natureza. Quando o verbo indica fenômeno da natureza, tá? É um caso de oração sem sujeito. Letra J, faz 2 meses que as aulas pararam. Verbo fazer, na indicação de tempo passado, tá? Tempo transcorrido, tempo decorrido. Quando o verbo fazer indica fenômeno da natureza, ou então tempo passado, tempo decorrido, também é um caso de oração sem sujeito. Letra K, há pessoas que estão desempregadas, ou seja, existem pessoas que estão desempregadas. Letra K é um verbo haver no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir também é um caso de oração sem sujeito. Letra L, trabalhadores informais e desempregados estão recebendo o auxílio emergencial. Percebam que na letra L tem 2 núcleos, trabalhadores informais e desempregados. Quando a frase ela possui quando o sujeito possui 2 ou mais núcleos, é um caso de sujeito composto. Bem, pessoal, a aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a nossa próxima aula.